Ô Venâncio, você falou até dessa semana aqui sobre essa possibilidade, o Rafa também trouxe pra gente, do Lucas Silva talvez perder espaço aí pro Cifuentes, será? Um momento próximo até. E sobre essa coletiva que ele deu hoje, vocês acompanharam lá na Toca, o que mais você sentiu sobre esse jogador e sobre essa briga por titularidade, até disputa ali por posição com o Lucas? Ele até chegou a dizer que é um jogador, um meia, talvez um pouco mais ofensivo, né? Ele gosta ali de ser um 8, aparecer mais no ataque, então já é uma concorrência que cresce também pro Lucas Silva. Teve essa impressão? Boa tarde, Samuel. É isso, Léo, boa tarde pros amigos aí de O Tempo Esportes. Eu penso que com o passar dos dias, né, ele ainda precisa de mais ritmo de jogo, assim como o Lucas Vidalba. Mas o que eu vi, claro que foi só o primeiro teste contra o Pouso Alegre, mas é um volante meia, né, que acelera o jogo o tempo inteiro, porque uma das características do Lucas, né, e talvez ele possa render, mas não com 2 volantes apenas, porque o Lucas é mais cadência de jogo, às vezes um passe mais longo, então em determinados momentos ele quer ter mais a posse de bola. Só que no jogo do Nico, isso é uma característica que não tá tanto presente, né? Então, quando o Cifuentes entra, já pega, toca e passa, vira opção de passe para os companheiros, né? O jogo mais vertical para frente. Acho que essa característica, se ele estiver bem fisicamente, com o passar do tempo aí, e aquele volante que chega na área, inclusive, consegue voltar, né? Porque tem muita força física. Eu vejo o Cifuentes também como uma boa opção que o Larcamón vai ter para montar esse time do Cruzeiro, podendo aí, quem sabe, Lucas Romero e José Cifuentes em determinados jogos, enfim. Claro que para agora, inicialmente, eu não sei se isso já vai acontecer, porque o Cifuentes, ele ficou um tempo sem atuar, né? Então, tava lá no Rangers sem ser opção, porque acabou sendo emprestado, mas estando com ritmo de jogo, bem fisicamente, aí eu acho que ele passa a ser um candidato sim à titularidade nesse time do Cruzeiro. Vou ouvir também a opinião do Lélio e da Edmara sobre esse meio campo, mas para incrementar ainda mais o debate, Rafa, vamos trazer outro entrevistado desta tarde lá na Toca também? Vamos sim. O Vidalba, o Lucas Vidalba, o argentino, que veio para essa posição de zagueiro pela esquerda, lateral pela esquerda, enfim, o Vidalba, ele fala desse desejo que ele acabou destacou o desejo de jogar no futebol brasileiro, em especial o desejo de vestir a camisa do Cruzeiro. Vamos ouvir o Vidalba. Quando estava no Argentinos Juniors, eu falava com mis compañeros sobre posibilidades de cada uno, de hacia dónde podía llegar. Algunos por ser meninos a Europa, otros tienen deseo de llegar a cada lugar. Mi realidad era otra. Al ser tener 29 años, creía que el mercado para mí era aquí. Entonces, esa era una charla con Kevin McAllister, jugador de Argentinos Juniors hoy en Bélgica, de que uno de mis deseos deportivos era jugar aquí, no Brasil, para ver hasta dónde podía yo llegar en la fase deportiva. Entonces este es un desafío para mí muy, muy importante. Mis expectativas son altas, pero en la medida que pueda adentrarme en lo que es el mundo cruzeiro, voy a poder acercarme al grupo, al fútbol de Brasil, y poder intentar aportar desde mi lugar los conocimientos, la parte de Argentina en la que yo traigo. Así que esa era mi prioridad, era mi deseo y mi prioridad era jugar en este fútbol. Aí o Vidalba, que falou também de uma conversa com Juan Pablo Sorin e um bate-papo com o ídolo cruzeirense, mas também ele acabou destacando, e aí é uma dúvida, né, sobre a preferência dele, se ele prefere jogar como um zagueiro pela esquerda, se como um lateral, um ala, enfim. E aí ele fala das suas características atuando no futebol. Vamos ouvir. Trato de, en la presentación o en entrevista, no falar muito sobre mí, porque eu tenho que demostrar en un campo, no falar. Entonces,
Eu posso decirte, eu jogo aqui, eu tenho salida, eu tenho jogo, eu tenho muitas coisas, pero tengo que demostrar na cancha. Entonces, intentaré todo las preguntas, la pregunta que você me hace, intentaré responder dentro del campo. Creo que va a ser más fácil. Sí, yo tengo conocimiento de línea de 3. En Argentino Junior jugué 3 años seguidos. Intento aprender todos los días. Te hago un ejemplo. En la salida, si tienen tres defensores, si el equipo rival nos presiona con 2, cómo salir. Si el equipo rival hace 1 con 1. Si el equipo rival tiene 2 delanteros y salta más un mediocampista. Todos esos movimientos que tengo que hacer dentro del campo, trataré de poder implementarlo para con mis compañeros y poder intentar una salida boa, al momento de juego y tener conexión entre líneas, ¿no? Tanto zagueiro, como goleiro, como mediocampista e como centroavante. Foi uma entrevista muito boa, né, do Vidjalba. Ele fala muito bem, se expressa muito bem, não tem nenhuma resposta até repetida, né? Muitas vezes você faz até uma pergunta diferente para um jogador, ele acaba ficando com um discurso mais ou menos pronto ali. O Vidjalba não foi assim. Acompanhei na coletiva, né, falando sobre como foi recebido, inclusive, né, na toca, a pergunta do Rafa. O Samuel falou sobre a foto que ele tirou lá com o afilhado que estava já com a camisa do Cruzeiro. Ele disse que não foi nada premeditado, ele nem sabia que viria para o Cruzeiro. Mas, ô Lélio, cada vez mais no portunhol, né? E mais no espanhol, os jogadores do Cruzeiro, 2 foram apresentados hoje, 2 na mesma língua. O Vidjalba deu para entender um pouquinho melhor perto do português, o Cifuentes já fala um pouquinho mais pra dentro, né? Mas se o Vidjalba fala um dialeto, né? Ele tá igual o Aldair, não sei se você lembra, não era da sua época, o Aldair foi campeão do mundo, ele misturava um português com italiano e não falava nada com nada, velho. Sabe? Mas o Cifuentes foi difícil mesmo de falar. De entender. Tirando a parte do ocho, jogar como ocho e tal, o resto foi complicado entender mesmo, viu? Agora, sobre o Vidjalba, né? Se ele jogar tão bem quanto ele fala, né? Parece que o Marlon vai ter uma concorrência pesada, né, Lélio? Mas ele tava falando aí que jogou basicamente também nessa linha de 3 agora. Ele escapou daqui e dali, não falou se ele era zagueiro ou ele era ala, né? Então, eu te confesso que contra o Fluminense até, não sei se ele jogou, mas o time do Milito jogava com 3 zagueiros. Era do Gabriel Milito, né? Mas, vamos ver, eu acho que no domingo ele já deu um indício de que vai jogar como zagueiro, talvez. Eu, com sinceridade, hoje, um dos intocáveis, assim, do time titular do Cruzeiro, pra mim, é o Marlon. Se tem um cara que ele é competitivo, que consegue atacar, consegue defender com a mesma intensidade, é ele, sabe? Tirá-lo do time, pra mim, vai ser um erro grotesco do treinador. Se ele quiser aproveitar o Vidjalba, que ele aproveite como zagueiro, né, com pé canhoto. E faça uma linha de 3, se ele não tiver essa convicção, porque ele não é tão alto assim, né? Mas geralmente jogador, quando é mais baixo, ele também compensa isso com muita técnica. Então, vamos aguardar. Agora, para quem se lembra, né, dos anos 80, minha época que eu começo a acompanhar futebol, o Cruzeiro teve um camisa 8 espetacular, que era o Douglas, né? E o Douglas, ele tinha mais ou menos essa característica que o Samuel falou aí do Cifuentes, que é um cara que conseguia acelerar o jogo, tocando pouco na bola, jogava mais com a inteligência do que com a bola nos pés. Então, seria realmente um grande reforço para o meio de campo, e é bom o Lucas Silva acordar aí na temporada, né, Léo? É verdade, tô buscando a ficha do jogo aqui, o Vidjalba jogou sim contra o Fluminense na Libertadores. Pois não, Samuel? Sim, e titular nessa linha de 3, né? Ele é lateral esquerdo de origem, mas há uns 3 anos, desde que foi pro Argentinos Júniors, ele passou a fazer essa função como um zagueiro ali pela esquerda, atuando numa linha de 3. É uma característica bem específica hoje para o estilo do Nico, né? Acho que ele vem para jogar nesse setor realmente, e o Marlon podendo atuar até mais avançado, com mais liberdade, né? Aí
Você pode fazer, o Lélio, Dimara e Seabra, vários esquemas, né? Às vezes você precisa de um time mais segurando ali na esquerda, você pode ter o Vidalba e o Marlon. Às vezes, se for sair mais, você pode ter o Marlon e o Barreal, ou Marlon e Kaique e Barreal, enfim, acho que tem algumas possibilidades aí com essas opções e isso é importante para um técnico, né? Hoje até o jogo embolado sobe o Zé Ivaldo e solta um porrete de fora da área. Pode vir o Vidalba como elemento surpresa também, se ele tem a qualidade com o pé para atacar, pode subir ao ataque também, né? Eu até, quando perguntei pro Seabra, Odimara, sobre esse time que me parece que será diferente, né? Num futuro aí próximo, início brasileiro, por conta das peças que vão chegando. E eu tenho uma sensação do Larcamon, eu não sei o que ele vai fazer, sabe? Sobre esse time, igual o Samuel sugeriu uma nova formação tática, uma variação tática. Ele, com as peças que tem, pela versatilidade que a gente acompanha, ele tem opções táticas agora no Cruzeiro, tendo todos ali à disposição, estando todos eles. Agora, o que você acha que ele fará nesse time do Cruzeiro? E eu imagino que o próprio jogador também às vezes sente isso, né? Igual um caso do Marlon, que era absoluto na temporada passada. Agora, não sei se ele será absoluto assim. Tem futebol até agora para isso, mas a concorrência que aumenta, o treinador que é novo, tem um pensamento novo. E o Vidalba falou sobre isso na coletiva, de deixar bem claro que é um projeto novo, é um trabalho novo, tá todo mundo se conhecendo, é um time novo, né? E na verdade, quando eles passam isso pra imprensa, é porque a conversa com o treinador foi essa, né? De que é um trabalho novo, um recomeço, uma reestruturação. Mais. Eu acho que de tudo que ele falou, né, e que a gente pode pesar em termos, porque é o que ele disse, é em campo que ele vai ter que mostrar, não tem como ser na teoria, uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que vai ser em campo, porque depende do adversário, depende da formação que o treinador vai usar e tudo mais. Só que ele passa, Léo e companheiros, pra gente uma questão que eu acho fundamental e que o Cruzeiro não tem hoje, leitura de jogo. Né? Taticamente ali, ele explica várias situações em que ele pode atuar e isso faz com que a gente pense que ele pode ser esse jogador que a gente cobra tanto no Cruzeiro, né? Que é o jogador que vai no banco, que conversa com o treinador, que fala com ele assim, gente, ó, não tá dando desse jeito não, moço, vamos fazer diferente, nós aqui vamos resolver o problema, porque ele tem essa leitura de jogo, né? Me parece que ele é esse jogador para fazer isso, né? Além do que ele pode fazer taticamente. Se ele for disputar a posição com o Marlon, acho que não vai ser legal para ele, porque o Marlon eu acho que tô com o Lélio, é muito difícil a substituição dele, ele dá muitos recursos ao Cruzeiro, tanto é que o Cruzeiro está trabalhando forte para a renovação desse contrato dele e tudo mais. Então, acho que ele fica mais ali na linha de 3 mesmo, com algumas alternativas, óbvio, o Marlon não vai conseguir fazer todas as partidas e do lado do Cifuentes, quando a gente fala em jogador de meio campo, né, e as possibilidades que ele tem, até de uma forma mais avançada e até a velocidade, eu acho que eu não entendo o Cruzeiro não sendo uma equipe veloz, né? Aliás, o futebol hoje é muito difícil de você entender sem ter a velocidade, sem ter essa característica, mas o Cruzeiro, por DNA, ele tem essa característica, né? Quando você chega no campo, eu tenho uma forma de observar o Cruzeiro que vem desde muito tempo, né? Que é o seguinte, você chegou lá, começou a nhacar o jogo, toca ali, toca aqui, não vai dar certo. O Cruzeiro é toque, vai, toque, vai, toque, vai. É essa a característica do Cruzeiro. Então, acho que ele pode se encaixar bem nesse sentido. Mas também vai ter a hora que você vai ter que sim cadenciar mais o jogo. E aí, o Lucas é uma opção ali também. É isso que um time precisa ter, né? Possibilidades, características, históricos diferentes de jogadores para que realmente o treinador tenha essas possibilidades. E de tudo que a gente conversa com o pessoal do Cruzeiro, tudo que ele pediu, ele está tendo. E vem mais gente por aí. Então, tudo que ele pediu dentro das características, como é que é e tudo mais, ele está tendo. Então, agora é o trabalho dele que a gente vai poder ver. O Michel tá dizendo que Marlon e William não podem sair do time, precisam ser titulares.
O André Carvalho tá falando sobre uma possibilidade de Vidalba e Marlon atuarem juntos, e aí como seria a montagem, a gente destacou aqui, o Samuel falou, poderiam inclusive atuar, ter esses dois jogadores em campo, né? Enfim, mas, ô Nobre, e o Cruzeiro que agora vai ficar nessa pendência do Barreal, né? Um jogador que inclusive já tá na toca, mas precisa aí oficializar alguns documentos ainda para uma apresentação, né? E é outra concorrência grande ali para esse setor, né? Pois é, e aí de uma ideia mais avançada, né? Lado de campo. Exatamente, diferente do Vidalba, né? Que apesar de ter alguns pontos fortes como passe, de algo mais ofensivo, mas realmente o Barreal, o jogador que é mais incisivo ali, né? Pode jogar até como uma espécie de um ponta, e aí pela esquerda ou talvez até pela direita também, já fez isso na carreira, e aí para jogar com o pé trocado ali, né? Alguns atacantes já fizeram isso e fizeram uma carreira muito assim também, então mais uma opção que vai ter o técnico Larcamon, e aí já para a fase final do Campeonato Mineiro, né? Dificilmente já disponível para esse duelo do próximo sábado, mas ao que tudo indica deve ser oficializado já nos próximos dias, só esperando mesmo esse documento. E aí, para poder falar de sábado, Léo, rapidinho, mais de 20 mil ingressos, atualização da venda parcial de ingressos para esse jogo de sábado contra o Uberlândia. Algum setor já amarelo, o superior já esgotado, os outros setores ainda com alguns ingressos, o amarelo inferior com poucos ingressos, mas os outros ainda com uma quantia boa de ingressos ainda disponíveis. Então, a expectativa é de cerca de 30 mil, mas podendo passar ainda esse número por conta do setor laranja fechado. Vai ter um show no final de semana, então isso vai impedir um público até certo ponto maior nessa última rodada do Campeonato Mineiro. Para destacar também, Léo, ontem estava previsto o julgamento do Lucas Romero, ainda por conta daquela expulsão no clássico contra o América, a cotovelada que deu no Varanda, mas o julgamento foi adiado. Durante a sessão, o procurador afirmou que não conseguiu avaliar uma prova enviada pela defesa do Cruzeiro, então uma nova data vai ser marcada para que possa acontecer esse julgamento do Lucas Romero. Então pelo menos pode ser utilizado aí nesse jogo de sábado com presença de bom público, como disse o Rafa. Aqui o Careca Hernandes está falando sobre essa possibilidade de 3 zagueiros, Zé Ivaldo, João Marcelo e Vidalba, sem tirar o Marlon. Também aqui dizendo que Barreal fez mais direita na carreira, foi para a esquerda na MLS, é o Davidson. E o Samuel, o Wellington tá aqui dizendo, gostaria de saber de você se realmente o staff do Marlon recusou renovação de prorrogação de contrato, já que o contrato dele com o Cruzeiro vai até dezembro de 2024. E aí, com a chegada do Vidalba, na opinião aqui do Wellington, é indício de que o Marlon não deva renovar. Não necessariamente uma coisa atrelada à outra, mas será que essa seminovela que se criou aí sobre Marlon pode ter essa possibilidade aí do staff do jogador, o próprio atleta, ter essa desconfiança com o treinador se terá ou não boas oportunidades pro time? Eu acho que não tem ligação, as conversas ainda continuam, né? O Cruzeiro fez uma proposta, o Marlon fez uma contraproposta e a bola agora está com o Cruzeiro, né? O Marlon já disse várias vezes a intenção de continuar, acho que o Cruzeiro também quer a permanência dele, porque independentemente se o Marlon ele vai ficar 3, 4, 5 anos aqui no Cruzeiro ou somente essa temporada, ele é um jogador que recebeu muitas propostas, né? No meio do ano passado e nesta janela, então renovar com o Marlon, mesmo que você pense nele apenas para essa temporada, ele continuar com esse nível, vai chegar mais proposta ou no meio do ano ou no final do ano, e para isso o Cruzeiro precisa renovar esse contrato, porque senão ele tendo o contrato até o final de 2024, no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com alguém e sair livre ao final da temporada. Então, eu, com sinceridade, não vejo o Cruzeiro perdendo o Marlon. Se isso acontecer, acho que vai ser um erro muito grande, porque é um atleta que está muito valorizado, né? Veio, comprovou dentro de campo o seu valor e agora nada mais natural também do que uma valorização salarial e um novo contrato com multa mais alta, para que o Cruzeiro fique protegido, e não vejo essa ligação com sinceridade, até porque o Vidalba, ele não joga como lateral pelo menos há 3 anos, né? Até você adaptar o jogador para ele ser um lateral, se for isso no futuro, hoje o Nico tá
num esquema com 3 defensores, mas se ele mudar lá na frente, você não teria o Marlon? Teria apenas o Kaique, lateral de origem? Acho que é muito pouco. Não vejo esse movimento aí de, trouxe esse, é porque não vai ficar com o outro. Não penso por esse lado. Perfeito, e até onde você chega também, né, Dimara, com apurações, isso não é um problema dentro do Cruzeiro, né, uma negociação que tá caminhando. Né? Inclusive nos próximos dias já o Samuel também deve ter essa mesma informação, deve acontecer aí a efetivação disso, não é o Cruzeiro não quer de jeito nenhum perder o Marlon, óbvio, gente, negociação é assim, ainda mais que vai ter um aumento de salário próprio. Samuel falou anteontem, né, Samuca, que ele ganha muito abaixo do que é a verdade hoje do futebol, de jogador do nível dele no futebol brasileiro. Então, óbvio que existe um aumento nisso aí, né? Então é assim, um discute ali, outro discute aqui, sobe um pouquinho ali, desce um pouquinho aqui, mas não passa pela cabeça do Cruzeiro de jeito nenhum ficar sem o Marlon. É por isso que quando a gente falou do time, a gente falou já com o Marlon, porque não passa na cabeça do Cruzeiro a ideia de perder o Marlon. Samuel Venâncio, algo mais para encerrar sua participação, Samuel? Vamos ver aí a partir de amanhã, né, o Nico começando a montar esse time, se ele já faz mudanças ou se mantém a base aí do último jogo contra a equipe do Pouso Alegre.